Bom, desculpa pessoal, fomos interrompidos aqui por uma ligação quando eu fazia a leitura da lição do Marcos Vinícius, né? Então eu vou fazer novamente a leitura desde o início, tá? O Marcos Vinícius ele vem comentando o artigo 309 do CPC, tá? E o 309 então que traz as hipóteses de cessação da eficácia da tutela provisória, cautelar, antecedente, tá? E antes de fazer a leitura do 309, que traz as hipóteses em que a tutela cautelar antecedente perde a sua eficácia, né? Cessa a sua eficácia, estávamos fazendo a leitura de um trecho de doutrina do Marcos Vinícius, né? E o Marcos Vinícius ele comenta assim no trecho, na sua doutrina, que um trecho foi colacionado aí no material de vocês. Além da revogação, da modificação das tutelas em geral, pode haver a perda da eficácia da tutela cautelar nas hipóteses do 309, tá? Então, além daquela hipótese do juiz modificar ou revogar a qualquer tempo a decisão de tutela provisória, nos termos lá do 296, o 309 ele traz também hipóteses que a eficácia da tutela cautelar ela cessa, tá? Ela então perde a sua eficácia, ok? E que diz aqui o Marcos Vinícius que acaba consistindo em uma sanção imposta ao autor que, tendo obtido a tutela, não tomou providências a seu cargo, ou então na consequência natural da extinção ou na improcedência do pedido principal. Ele está falando das hipóteses do 309, né? Analisando as hipóteses, nós vamos ver que uma delas é se o autor ele não toma providências, né? Como por exemplo a menção aqui do inciso 2, a não efetivação dentro de 30 dias, então a perda da eficácia da tutela, como diz o Marcos Vinícius, é uma consequência natural de uma sanção ao autor, que tinha que tomar providências a seu cargo e não fez, tá? Então aí perde a eficácia. Mas outras hipóteses é uma consequência natural, como diz aqui o 309, da ação principal depois ser julgada improcedente, tá? Então, se o principal é julgado improcedente, a tutela acessória, que é a tutela cautelar, ela perde a sua eficácia, né? Em razão aí da improcedência natural do pedido, é uma consequência natural, né, da improcedência do pedido principal, tá? Diz ainda o Marcos Vinícius, em caso de procedência, não haverá cessação da eficácia da cautelar, mas a substituição pelo provimento definitivo. A regra é que a tutela cautelar conserve a sua eficácia durante a pendência do processo principal, mas o artigo 309 estabelece situações em que haverá a cessação da eficácia, tá? Então, se o juiz concede um arresto, né, bloqueia os bens do devedor e depois na ação principal ele vem e julga então procedente o pedido do autor, vamos imaginar um de tutela de reparação de danos, né? A decisão principal a eficácia da tutela cautelar acaba sendo absorvida, né, substituída pelo provimento definitivo, tá? Então, como diz aqui o Marcos Vinícius, a tutela provisória cautelar, ela mantém a sua eficácia, ela conserva a sua eficácia até durante a pendência do processo principal, depois podendo ser substituída por ele, né? Mas existem situações que o 309 menciona, e essa que nós vamos analisar agora, em que a tutela provisória, ela perde a sua eficácia, há aí a cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente, ok? O 309, ele traz as seguintes hipóteses, então, para cessação dos efeitos da tutela. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, inciso 1, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, tá? Então, aquela hipótese que o juiz concedeu a tutela e, nos termos do 308, o autor não fez o aditamento no prazo de 30 dias, tá? Então, ele não deduz o pedido principal em 30 dias, tá? Então, se ele não deduz o pedido principal, que pode ser de conhecimento, pode ser uma ação de conhecimento, pode ser um pedido de execução, né? Como nos casos de execução de títulos extrajudiciais, tá? Nesse caso, a tutela provisória cautelar, ela perde a sua eficácia, tá? Além da liminar perder a eficácia,
o juiz ele deve também extinguir o processo cautelar sem julgamento do mérito, tá? Porque não terá havido ali o aditamento da inicial, né? Então, uma vez não apresentado o pedido principal, o pedido acessório é extinto. O processo acessório é extinto sem análise do mérito, tá? Ou seja, continua aí aplicando a súmula 482 do STJ, tá? Uma súmula produzida na égide do código anterior, mas que se mostra perfeitamente válida e aplicável ainda na égide do código atual, quando falamos de processos cautelares, né? De pedidos de tutela cautelar, tá? A súmula 482 do STJ diz que a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do 806, aí era o artigo do código anterior, tá? Vocês leiam na forma do 308 do CPC, acarreta então a perda da eficácia da liminar deferida e leva à extinção do processo cautelar, uma extinção sem análise do mérito, né? O juiz então, diante do não aditamento dessa inicial, ele acaba extinguindo o processo cautelar e a tutela eventualmente concedida ali de forma liminar, ela perde a sua eficácia, ela deixa então de surtir efeitos, ok? Beleza? Ainda sobre esta hipótese do inciso 1, né, que fala da perda da eficácia da tutela cautelar quando não deduzido o pedido principal em 30 dias, temos que mencionar que o prazo de 30 dias, como nós já vimos, como nós já mencionamos, começa a correr da efetivação da medida cautelar, da execução da tutela cautelar, né? Conforme diz aqui o 308 sai dizendo: efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, tá? Então esse prazo ele começa a correr da efetivação da medida cautelar e não da data em que o juiz decide, né? A data que ele profere a decisão sobre esse pedido ou quando as partes então são intimadas do deferimento da tutela, tá? Então não é quando a parte é intimada do deferimento do arresto, mas sim quando vem o oficial de justiça e concretiza o arresto, efetiva o arresto, tá? Diz o Marcos Vinícius com relação a esse inciso 1 do 309. Se o juiz defere uma tutela cautelar de arresto, o prazo só começa a fluir no momento em que ele se efetivar, com a apreensão de bens pelo oficial de justiça e a entrega desses bens a um depositário. Se concedida liminarmente, o prazo correrá quando for executada a tutela cautelar, for executada essa liminar, tá? Se não deferida liminarmente, não ocorrerá. Só mais tarde passará a correr os 30 dias que, sendo processual, só incluirá dias úteis, tá? Então, se o autor entrou com um pedido de arresto, mas não pediu liminar, o juiz vai dar prazo de defesa para o réu de 5 dias, depois ele vai poder, se necessário, né, instruir o pedido de tutela cautelar para decidir sobre esse pedido. E é só depois da decisão quanto ao pedido de tutela cautelar, por exemplo, de arresto, né, que vai começar da efetivação desse arresto a correr o prazo de 30 dias para o aditamento da inicial com a inclusão do pedido principal, certo? E se o pedido principal for apresentado após 30 dias, tá? Bom, já que estamos falando de uma tutela acessória, que é a cautelar, a perda do prazo quanto ao pedido principal não implica no perecimento do direito, tá? Ou seja, a perda do prazo de 30 dias não impede que o autor pleiteie o direito principal. Tá? Não é porque ele não vai poder mais se socorrer do acautelamento, daquela proteção ao seu direito, que ele perde o direito à execução do cheque, que ele perde direito, por exemplo, à tutela de reparação de danos, né? Uma tutela de conhecimento condenatória. Tá? Então, só implica a perda do prazo no direito à tutela cautelar. Só vai fazer com que a tutela cautelar perda a sua eficácia.